Boa noite, amigos. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. A reunião é ao vivo. E hoje que dia é, hein? 5 de março de 2014. Ano Domini, né? O que poderia ser antes de Cristo também, mas não é depois. Bem, meus amigos, nós estamos aqui de uma forma fraterna, descontraída, para estudar, conversar, dialogar sobre questões da espiritualidade e como o Espiritismo vê alguns ângulos interessantes da vida. Essa nossa reunião tem uma abordagem filosófica, científica e ético-moral como consequência. Nós vamos inicialmente, para prepararmos-nos, nos conectar com a dimensão espiritual superior, juntando as nossas vibrações, nossos pensamentos, imaginando um belíssimo prisma sobre nós e uma luz branca incidindo nesse prisma. E ao incidir nesse prisma, essa luz se subdivide no azul da harmonia, da paz, no verde da higiene energética, da desintoxicação, no dourado da energia da superação, uma energia antidepressiva, no rosa da afetividade, no vermelho da vitalização e no violeta da espiritualidade, da espiritualização. Sentimos-nos envolvidos por essas energias, sabendo que companheiros nossos da espiritualidade estão presentes, nos intuindo e nos apoiando. Abrimos a nossa reunião. Muita paz a todos. Bem, amigos, temos hoje mais um convidado, que é o Dr. Júlio Guelzer, que é cirurgião plástico, é nosso amigo, já participa do ICEF há muito tempo, várias vezes o trouxemos aqui, e hoje ele vai nos falar sobre evolução psicológica do ser, é isso? Isso. É isso? Evolução psicológica do ser. A reunião é dialogada. Vocês podem a qualquer momento, pela internet ou entre os presentes, efetuarem perguntas. Há um microfone que está circulando, né, Adriana? Tá? Está circulando, e vocês só façam um sinal para falar ao microfone. Por que o microfone? O pessoal está assistindo lá em outro país, outra cidade, outro estado, não vai ouvir a pergunta de vocês se não for colocado no microfone, né? Então é necessário só falar no microfone que chega lá. Bem, amigos, eu vou passar a palavra para o Dr. Júlio. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Então, a palavra é sua. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo, mais uma vez conversando com vocês, em um tema que eu sempre costumo dizer, até hoje, ontem, quando conversamos com o Dr. Ricardo, o tema ele tem uma abordagem científica em primeira mão, doutrinária como consequência, porque a gente busca unir os dois. Mas o fundo principal é um fundo científico, é estudando, vendo evidências, fatos do nosso dia a dia e fortalecendo isso dentro do que a gente pode tirar de melhor para as nossas vidas e o que nós temos ali agora em mãos, que são os livros da doutrina espírita, que nos trazem, nos embasam muito bem e nos associam muito bem com a ciência já fazendo isso. Então o tema, como o Dr. Ricardo falou, é a evolução psicológica do ser, mas direcionada para a teoria da mente imortal. Então, para quem não viu o último programa, que foi a apresentação da teoria da mente imortal, é uma teoria com bases científicas, que é o tema do próximo livro, que ele traz dados, fatos, evidências que comprovam ou tendem a comprovar uma
mente imortal, que é o que nós chamamos, dentro da doutrina espírita, de espírito, ou seja, a existência do espírito. Então, ainda não podemos fotografar agora um espírito e mostrar para ele, dizer, olha, existe, está aqui, ó, ou filmar, ou alguma coisa desse gênero. Então, é uma abstração que ainda não pode ser comprovada. Mas nós temos evidências do funcionamento dessa engrenagem com uma mente imortal agindo por trás, que é a base dessa teoria. Júlio, existem algumas perguntas que foram arroladas aqui. Podemos iniciar com elas? Claro, pode ser? Uhum. Então, vamos à primeira? Vamos. O que é psiquismo? Bom, como nós começamos, o título já falou que é a evolução psicológica do ser, então a base é o psiquismo, ou psique, como se diz em grego, que significa alma, mente. Então, isto já, desde a filosofia grega já trouxe isso, desde os pré-socráticos, quando tinham a intenção de focar na existência da natureza como um todo, e depois Sócrates, quando direcionou isso para o ser mesmo, para a parte humana, então já surgiu isso que é o psiquismo, que é a forma de expressão da mente. Toda a forma que nós temos para nos expressar, que é abstrata, que não é o cérebro físico, que foi bem debatida e ainda é dentro da filosofia, com esses, principalmente do pensamento de Aristóteles, Platão e Sócrates, e depois dentro de uma psicologia analítica com Freud, enfim, depois Jung, foi todo feito um estudo a respeito do psique, ou do psique, como se fala em grego, que é a parte relacionada à mente. Bom, então essa é a conceituação básica do que é o psiquismo, né? Exatamente. Sobre essa conceituação de psiquismo, alguém dos presentes gostaria de levantar algum aspecto, algum ângulo, para que desse continuidade? Também pela internet, se alguém quiser questionar ou indagar algo, né? Evidentemente que as respostas nossas serão dadas de acordo com o conhecimento da filosofia espírita, né? Então, que a gente tem uma linha de raciocínio, lógico, juntando todos os dados da história, da filosofia, mas sempre considerando que nós somos um espírito, né? E temos esse psiquismo, ele foi se estruturando no decorrer de milhões de anos, né? Que já é o seu assunto, né? Sim. Mas alguém gostaria de levantar alguma questão? Libe, passa o microfone para ela, já está. Eu queria saber se os espíritos reptilianos, eles têm algum grau de psiquismo. Ótima pergunta. Na verdade, todos os seres, eles têm o psiquismo, porque o psiquismo são os dados, as informações que nós recebemos desde o início da nossa formação. Então, a base de tudo que nós vamos discutir aqui, a base da teoria imortal, é que quando nós fomos formados, nós, quando eu digo nós, não é o corpo físico, não é a estrutura física que é transitória e temporal, é a estrutura espiritual. Como que funciona? Quando se formou aquele primeiro agregado molecular, ele se fechou, se isolou em uma individualidade, ou seja, se isolando do meio, ele passou a ser um. E esse ele começou a ter uma diferença de potencial elétrico entre a parte interna e a externa. Essa é a parte física. E todo
o contato que ele tinha com a parte externa, o meio, um outro ser, um outro predador, pressão, gravidade, tudo isso iam levando informações, mas elétricas, porque nós somos seres estruturalmente elétricos. Sem eletricidade não existe vida. E isso é agora e sempre foi. Desde a primeira célula, sem eletricidade não existiria. E ao mesmo tempo que cada informação que nós recebemos, ela é absolutamente elétrica, ela não pode ser de uma outra forma sem ser elétrica, para que os nossos sensores físicos consigam receptar. Da mesma forma, aconteceu quando era uma única célula. Só que essa informação, ela era transmitida magneticamente. Por quê? Porque onde existe um fluxo contínuo de eletricidade, se forma um campo magnético. Isso é física. Ou seja, se entre uma célula externa e o seu meio existe uma diferença de potencial que gere eletricidade, você tem um campo magnético. Só que eu falei que nós éramos então uma única estrutura, uma célula, um coacervado, independente do que fosse. E essa única célula, ela individualizada, ela continuou sendo. Toda a eletricidade do contato com o meio, ela projetava e gravava dentro do campo magnético. Só que a célula é transitória, ela vai morrer, como tudo que é material. Mas o campo magnético, ele não é suscetível às leis físicas. Ele não segue a biologia, nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Ele é contínuo, ninguém consegue matar um campo magnético. Então o que acontece? Se separou em duas a individualidade, que era uma só, que eu vou dar um exemplo grosseiro, vamos dar o nome de João para essa estrutura. Então a estrutura física do João morreu, mas a magnética continuou. E continuou entrando e saindo de corpos. E essa entrada e saída de corpos ia recebendo mais e mais informações, que eram mais e mais gravados dentro do campo magnético, que nunca ia ser perdido. Isso é o psiquismo. Ou melhor, esta é a mente que vai depois responder a forma de expressão dela, que é o psiquismo. Desculpe, quer completar? Sim, só vou completar. Sim. Então, assim, a base de tudo é importante que vocês compreendam. Nós somos seres magnéticos. Nós somos o produto, até hoje, de toda a nossa evolução. Eu hoje estou Júlio, mas eu fui João, Maria, Francisco, um ser do reino mamífero, réptil, ave, anfíbio e assim sucessivamente, ou melhor, decrescentemente até aquela única e primeira célula lá atrás. Decrescentemente porque fui, mas é ascendente o processo. Exatamente, decrescente porque eu estou voltando para a célula lá atrás, tá? Então assim, daqui para lá, ou melhor, de lá para cá, eu vim acrescentando informações. Então todo o meu psiquismo hoje é produto de toda a informação que eu produzi até hoje. Então, em qualquer momento dessa escala, eu tenho um psiquismo. Eu tenho uma forma de expressão. E se nós olharmos o reino animal, desde os seres unicelulares, por exemplo, um paramécio, é uma única célula, é um protozoário, e ele tem, ele caça, ele se reproduz, ele busca alimento, ele tem um vacúolo contrátil. E ele é unicelular, né? Sim, ele é unicelular. Então, ele tem uma vida social e ele é unicelular. Então, o que acontece? Nós aprendemos lá atrás as informações sociais que nós vamos acrescentando aqui. E o psiquismo é a forma de se expressar. Então, vamos pegar, por exemplo, o psiquismo dentro de uma espécie. Os cachorros, por exemplo, que é uma coisa mais comum no nosso dia a dia. Os cachorros
cada raça de cachorro dentro da espécie Canis, nós temos uma personalidade. Um é mais agressivo, outro menos, mais dócil, um late mais, o outro late menos. Então, são personalidades, são formas de expressão da raça do cachorro dentro da sua espécie. Então, esse é o seu psiquismo. Tudo bem? Sobre a questão dos reptilianos, até vale a pena, concordando com tudo, obviamente, mas só detalhando mais algo. Os reptilianos, quando fala em reptiliano, nós estamos nos referindo aos répteis na história, né? Eles são um marco muito significativo na evolução do psiquismo. Por quê? Porque é a nível dos répteis que surge a glândula pineal, especificamente nos répteis lacertídeos, os lagartões e derivados e semelhados, né? E os antecessores deles também. Então a glândula pineal, ela começou a se estruturar nos lacertídeos, nos répteis. E vocês sabem, para quem lê, né, sabem que o psiquismo nosso, ele ele passa através da glândula pineal para chegar ao córtex cerebral, que ele provém do espírito, ele não é um resultado do metabolismo neuronal, né? Ele antecede a isso. Então passa pela glândula pineal. Então, antes de formar a glândula pineal, antes dos répteis lacertídeos, não havia uma individualidade muito definida. Claro que tinha psiquismo, como ele falou, desde os coacervados, desde os unicelulares, existe uma forma rudimentar de psiquismo, sem dúvida. Agora, essa expressão mais específica, mais individual, ela começou exatamente a nível dos répteis. Antes disso, não sei se estou roubando o assunto que ele vai falar, mas o réptil assim, é muito significativo nesse aspecto, né? Antes disso, era uma concepção que algumas linhas de pensamento chamam de alma-grupo. Eles energeticamente se fundiam, né? E a nível dos répteis já passa a ter uma expressão mais individual. Então, um marco muito importante. Parece que o Hugo quer fazer alguma questão, né, Hugo? Júlio, durante todo o momento que você vinha descrevendo psiquismo, me veio uma palavra, intelecto. Se confunde, faz parte, é mais à frente, não tem nada a ver? A inteligência... primeiro, existem as formas de expressão do psiquismo, mas elas têm uma base dentro da memória, do automatismo, do instinto, da inteligência, do pensamento e da razão. Então, dentro disso, se forma o que é o psiquismo, que é a expressão do comportamento, da personalidade e da atitude. Então, quando nós falamos em psiquismo de alguém, quando nós falamos que é a forma que alguém se expressa, então ela utiliza da personalidade, do comportamento e das atitudes para se expressar. Só que isso está completamente sedimentado em cima dessas outras. Por quê? Porque à medida que nós vamos acumulando informações, vamos voltar àquela célula lá atrás de novo, que eu dei o exemplo do paramécio, que eu falei que ele tem uma vida social, inclusive. Então, o que nós vemos nesse ser unicelular? Então, se comparar com as nossas 300 trilhões de células, imagina que ele consegue fazer o que nós fazemos com uma, basicamente, as estruturas funcionais. Então, isso até, de certa forma, nos leva a filosofar que esse grupo de uma única célula, ele desenvolveu a forma de manter a vida. E depois nós só fomos acumulando mais e mais células, multiplicando o número de células, qualificando e especializando essas células para chegar nessa estrutura física. Porque o resto eles fazem. Mas então, se nós voltarmos para esse ser lá atrás, que eu falei que ele é
unicelular e ele tem um psiquismo, ele é individualizado. Quando é colocado, por exemplo, alimento de um lado e não alimento do outro, ou alguma coisa que lese, ele foge daquele lugar. Ou seja, se ele foge daquele lugar, é porque ele reconhece o espaço que não é favorável para ele. Então a gente vê que existe alguma coisa a mais aqui dentro. E dentro desse grupo, dentro dessa evolução, o que a gente vai fazendo? Eu falei que nós estamos mergulhados no meio elétrico. E esse meio elétrico, ele tem o predador, tem a presa, tem o alimento, tem a contraparte reprodutiva. Ou seja, nós estamos dentro desse espaço social. E o que nos faz aprender e entender como ele funciona é justamente a interação com esse meio. Se eu for entrar em contato com uma coisa que vai ser desfavorável, que vai me lesar, eu vou memorizar, eu não vou querer mais ir lá. A mesma coisa acontece lá atrás na evolução. E eu não estou falando lá atrás hoje, eu estou falando lá atrás há 3,5 bilhões de anos dos fósseis dos primeiros seres unicelulares. É lógico que o psiquismo muito mais remoto, que como tudo evolui, as bactérias de hoje têm mais dados, mais informações do que aquelas. Mas o que acontece? À medida que vai aumentando essa memória, o que é o conjunto? Como que funciona o conjunto para nós hoje? Nós temos uma memória que são todas essas informações. Uma memória consciente e uma inconsciente. A consciente é aquela, o que tu comeu no almoço? A grande maioria vai lembrar. Mas as outras situações dessas é que você tem uma memória consciente e inconsciente e que quando você entra em contato, que você precisa tomar uma decisão, a primeira coisa que tu vai fazer é resgatar a informação da memória. Ninguém toma uma decisão sem análise, seja ela consciente ou inconsciente. E a única forma de análise é através da memória, dos dados, das experiências que já viveu. Então, nós entramos numa primeira situação, a memória. E a inteligência é a capacidade de captar a informação pelos órgãos dos sentidos, analisar a nível de dados que já possui e responder ativamente. Ou seja, isso é análise e isso é inteligência. Se nós partirmos desse princípio, qualquer ser que analise para tomar uma decisão, ele está sendo inteligente. Uma inteligência primitiva? Sim. Não vou julgar também dizer que é pequenininho ou grande, mas para aquela espécie, para aquela raça, é o suficiente. Mesmo que seja um processo dito automático, instintivo, mas não deixa de ser um processo inteligente de automatismo, né? Exatamente. E aí nós entramos numa outra situação, o automatismo. Primeiro, a memória, depois a inteligência, que é o busca, analisa e traz, aí depois o automatismo. Se eu fizer 2, 3 vezes a mesma situação, aquilo se torna automático. E a análise, ela toma um outro caminho muito mais rápido. E isso acontece, tem uma expressão muito forte dentro da estrutura física depois. Por quê? Porque nós imprimimos no nosso corpo físico respostas rápidas, que são respostas automáticas. Que isso a gente vê faz todo dia o mesmo caminho, o mesmo trajeto de carro. No domingo de manhã, tu sai de casa e vai para o trabalho. Ou era para ter virado lá atrás, não virei. São automatismos. Eu dei esse exemplo assim grosseiro, né? Até fugir um pouco, mas é só para entender o que seria um automatismo. Repete várias vezes e gera um automatismo. Esse automatismo é mais um passo disso. E interessante, né? É o seguinte, por que isso gera o automatismo? Só para rememorar, né? Porque o princípio espiritual, como sobrevive,
né? O princípio energético, a estrutura eletromagnética que sobrevive, que é o princípio espiritual, né? Ele arquiva essas informações e quando ele retorna, ele já as traz e impregna na estrutura física, né? Muito bem. Uma pergunta da internet? Edson, como entender ou qual a relação deste campo magnético com o fluido universal ou cósmico? Se nós formos tomar a doutrina espírita, em que nós temos três coisas, três situações: mente, ou seja, espírito, Deus e o resto, fluido cósmico universal. Então, a relação da mente, do psiquismo, ela está relacionada ao espírito, não ao fluido cósmico universal necessariamente. O campo magnético faz parte da unidade individualizada do ser, ou seja, o espírito, a mente, o psiquismo. Então, é mais uma individualidade magnética dentro do todo que é formado pelo fluido cósmico universal. É o seguinte, vê se você concorda com essa colocação. Há quem defina o universo como trino, né? Seria princípio material, que é o fluido cósmico universal, de onde se derivam todas as formas de matéria do universo, como nós sabemos, né? Inclusive o próprio energia vital, o fluido vital. Então, fluido cósmico universal. O segundo princípio do universo seria o chamado princípio espiritual, né? Assim o livro dos Espíritos se refere. O que seria o princípio espiritual? Da onde partiriam todos, tudo que seria ligado ao espírito, né? Então, o princípio espiritual do universo, né? Dali partiriam todas as fagulhas, né? E o terceiro elemento seria Deus. Então, você concorda com essa... Basicamente Deus, Espírito e Matéria. Deus, Espírito e Matéria, tá certo. Deus, Espírito e Matéria, né? Agora, isso tem uma série de meandros, né? Na verdade, cada pergunta geraria uma hora e meia de resposta, né? Se fosse adequar. Mas tudo bem. No homem atual, o que corresponde ao seu psiquismo? Isso já foi uma das respostas, né? Então, assim, o que o homem em si, como que ele expressa o seu psiquismo? Através da personalidade, do comportamento e da atitude. É assim que a gente reconhece cada pessoa. Então, por exemplo... Isso na fase humana já, né? Isso na fase humana, claro, né? Mas isso dentro de cada uma das espécies, elas são... É nítida a diferença dos psiquismos, né? E então, por exemplo, se nós pudéssemos trocar de vestimenta física, eu vestiria o corpo do Dr. Ricardo, o Dr. Ricardo vestiria o meu. A hora que vocês estivessem nos olhando, é a mesma coisa. Mas com 2 minutos de conversa, as pessoas já iam dizer, esse é o Dr. Ricardo. Então, o que quer dizer isso? Só falar um pouco mais? O que quer dizer isso? É a expressão, a personalidade de cada um. Então, existem muitas personalidades, muitas formas de comportamento e, dentro disso, as suas atitudes. Então, nós conhecemos, até a gente pode, de certa forma, direcionar personalidades. Existe a personalidade sofredora, que é aquela que tu conversa 5 minutos, ela vai te contar todos os teus problemas, a dor nas costas e aquela coisa. A insatisfeita, que é a hora que está perto, fala, olha, como é que tu está? Mais ou menos. Mais ou menos, assim podia ser melhor. Existe aquela feliz que já cheguei aí, como que tá, tudo bem? Maravilhoso, né? Então, assim, tem todas essas personalidades. Mas e da onde é que vem isso? Só para reforçar. Das experiências que teve em todas as fases da sua existência. Você não nasceu com essa personalidade. O Júlio nasceu assim. Não.
O Júlio formou essa personalidade em função das suas milhares de vidas que teve, não só na sua fase humana. Todas as experiências foram fixadas dentro do seu campo magnético e formou o que vocês veem hoje. Esse é o produto das minhas existências. Como seria ou quando surgiu o psiquismo? Bom, aí foi a resposta já. Quando surgiu o psiquismo? Já na primeira célula lá atrás. Dois psiquismos iguais? Não. Por que não existem dois psiquismos iguais? Porque as experiências foram diferentes. Os caminhos pelos quais eu cheguei aqui, as vidas que eu vivi, as experiências, as emoções que eu tive, as alegrias, as decepções, as formas com que eu drenei o que eu produzi, tudo isso fez o que eu sou hoje. Então não existem dois seres psicologicamente iguais. Mesmo gêmeos univitelinos, por exemplo. Nem abelhas operárias que parecem ser iguais, elas não são iguais. Né? O Darwin tem um estudo interessantíssimo sobre isso, né? Sobre as variações dentro de cada raça, de cada espécie. Né? Então tem um estudo belíssimo que fez com vários seres simples e verificou realmente que dentro dessas variações dentro de cada espécie são os primeiros estímulos adaptativos do ser para a evolução. Né? Então realmente não existem seres iguais absolutamente. Né? Embora aparentemente você tenha a impressão que as formigas façam a mesma coisa, mas se você for estudar detalhadamente, não fazem, nem abelha, nem formiga. Elas têm características diferentes. Né? Uma visão grosseira parecem ser iguais. Né? Só para, vou concluir mais dando um exemplo. Teve uma reportagem de alguns anos atrás com o Dr. Drauzio Varela e isso está publicado, eu não lembro onde agora exatamente, mas ele fez uma entrevista, a entrevista está escrita com uma obstetra e ela faz exames de ultrassonografia 3D, ou seja, o que tem hoje de melhor tecnologicamente em visualização do feto dentro da cavidade uterina. E ela escreve, né, lá na entrevista que já nas primeiras semanas de vida, está escrito dessa forma, é nítida a diferença do comportamento de dois gêmeos mesmo univitelinos. Veja bem, o gêmeo univitelino, teoricamente, eles têm o mesmo DNA. Por quê? Eles foram formados a partir de uma mesma célula que se dividiu progressivamente. Então, eles teoricamente, se não houvesse um psiquismo extracerebral, uma vez que, se nós tomarmos o caminho materialista e dizer assim, ó, é o cérebro que faz isso e pronto, aí nós veríamos que não pode ser bem assim. Porque se eles são cópias, têm que ser iguais. E eles têm que reagir à mesma situação. Ou seja, nós vamos colocar os dois aqui, ou melhor, em salas diferentes, vamos isolá-los, expor eles a uma mesma situação e eles vão ter que reagir da mesma forma, porque o cérebro deles é igual. Mas não. Então, reage de forma diferente porque as mentes, os psiquismos, a personalidade, o comportamento e as atitudes são diferentes, mesmo tendo uma mesma cópia celular. Trazemos alguns resquícios psicológicos de fases anteriores? Sim. Essa é uma coisa também muito importante e cômica, na verdade. Cômica por quê?
porque nós achamos que somos muito diferente dos animais. Então, tem uns que falam, olha, a minha evolução, eu já nasci pronto, homem. Então eu não passei por nada das espécies anteriores. E tem um programa muito interessante da National Geographic, que chama Primatas. Então, eles fizeram alguns testes para ver o comportamento humano e comparar com o comportamento dos primatas. Seriam os macacos sem caudas, fala apes, né? Então, não os macacos, aqueles macaquinhos de cauda que pula, não, os macacos, os primatas, tá? E aí compararam o comportamento. Então, existe o comportamento inconsciente que nós temos. Vou dar um exemplo. Tinha 2 rapazes voluntários sentados numa sala. Colocaram os rapazes. E entrou uma mulher, gêmeas na verdade, eram 2 gêmeas. Uma estava ovulando e a outra não. Então, ela chegou, entrou na sala, ficou bem do ladinho dele e começou a conversar com ele. Com esse voluntário, esse rapaz voluntário. E aí eles estavam medindo o pulso, vendo a frequência cardíaca, respiratória, estavam monitorando. Então, vejam bem, de forma inconsciente, o coração acelerou mais dos rapazes, a frequência respiratória aumentou, mas quando entrou a gêmea que estava ovulando, do que a que não estava ovulando. Então, inconscientemente, nós temos uma atração maior pela fêmea dentro do espaço que ela está ovulando. Parece incrível, mas é verdade. Além disso, eles colocaram a blusa de uma dessas gêmeas, que ela havia dormido a noite passada, uma noite anterior, dentro de um saco, e a outra que não estava ovulando. E deram para eles respirar dentro do saco, eles estavam cheirando. E para eles responderem qual que atraía mais. 100% optou pela que estava ovulando. Eram gêmeos, tinham a mesma característica. Ou seja, isso é uma forma inconsciente que nós temos de perceber coisas que nós nem não nos passa. E de onde é que eles tiraram essa ideia? Porque os chimpanzés, bonobos, em especial os bonobos, eles são assim. Eles são atraídos pelo cheiro. Uma outra situação, também colocaram as mulheres dentro de uma sala, e aí entraram alguns rapazes dentro da sala e elas tinham que escolher qual que chamou mais atenção. Então eles não tinha nenhum que tinha uma característica física assim mais esbelta que a outra. Mas o que mudava? O comportamento. Então um entrava de cabeça baixa, o outro entrava coçando a mão, o outro entrava olhando para cima, e até que entrou parecia um chimpanzé, aquele dominador. Entrou com o movimento dos braços, entrou, cumprimentou todo mundo, riu, foi escolhido. Ou seja, para ver que como chama a atenção ainda, tanto do macho quanto da fêmea, está muito relacionada. Isso eu estou falando 2 coisas rápidas aqui, não tão rápidas, né? Está comendo tempo, mas assim, só para a gente ver que o nosso comportamento, ele traz muitos resquícios ainda animal. Muito. Então, assim, nós somos muito mais animais ainda do que seres espirituais. Se essa era a intenção de nós acharmos que porque nós estamos lendo um pouco mais, nos diferencia muito, não. O nosso comportamento é ainda muito parecido com os comportamentos animais básicos, animais simples. E é muito fácil a gente perceber no nosso dia a dia. Isso assim, eu só estou citando, mas cada um já sabe, né? Que, como é o seu comportamento reagente às situações. Sigamos. O que são as expressões de emoções e sentimentos?
Isso é uma coisa também muito importante. O que é emoção e o que é sentimento? Primeiro a gente tem que cortar o cordão umbilical da parte romanceada do negócio. E vamos trazer para uma parte científica. O que é a emoção dentro da parte científica? Por que eu digo ciência? Porque é a parte que estuda de uma forma bem objetiva, bem fria, aquela situação. Então, vamos lá. Vamos voltar ao nosso ser unicelular lá atrás. Ou um pouquinho para frente, para ficar mais claro para nós. Não que não tenha no unicelular, mas para ficar um pouquinho mais claro. Quando algum ser se depara com uma situação desfavorável, que lhe crie medo, algum tipo de estresse, alguma ansiedade, ele está passando por uma emoção. E dentro dessa emoção, ele vai produzir os seus sentimentos. Medo, raiva, angústia, aflição, depressão e muitas coisas que são assim ramificações da emoção pela qual aquela criatura passou. Então, tudo isso foi necessário, ainda é, porque são dentro dessas emoções, desses choques existenciais, que nós geramos as nossas emoções como reflexo dos dados que nós estamos acumulando. Se nós passarmos por uma situação física, por exemplo, nos queimamos com alguma coisa. Então, causou uma lesão e nós percebemos aquela lesão. Então, aquela foi a emoção que gerou o medo, a dor, a angústia, a aflição do momento. Nós vamos tomar essa emoção na forma de dados, mais uma vez, elétricos, porque é a forma que a gente recebe. E nós vamos depositar dentro do nosso campo magnético. E aquilo lá gera um automatismo, uma resposta rápida. É isso que faz com que nós criamos as linhas rápidas de resposta. A próxima vez que a gente chegar perto do fogo, a gente não vai querer estar ali. Ou se cair alguma coisa relacionada ao fogo perto, instintivamente você vai pular fora. Você não vai precisar raciocinar. Olha, tem fogo aqui, é quente, então é melhor eu sair. Não. Primeiro tu pula. Aí depois que já está longe, tu fala, era fogo, ainda bem que eu estou aqui. É uma resposta mais rápida que o próprio pensamento. Isso é automatismo, isso é instinto, resposta a uma emoção prévia que criou, que é dado na verdade, que criou um canal de resposta rápida. E isso gera sentimentos. Uma certa vez eu estava num zoológico com um parente e nós estávamos observando uns bichinhos e tinha uma fêmea com filhotes. Então ele virou-se para mim e disse assim, que interessante, né? Ele já nasce sabendo. Ele vai diretamente lá e vai mamar automaticamente e com uma naturalidade incrível. Já nasce sabendo. Na realidade, por que ele faz isso? Por que ele tem esse instinto? Como é que ele adquiriu isso? Porque ele já fez isso milhares de vezes. Né? Aquele ser já vem reencarnando há milhares e milhares de vezes. Aquele princípio espiritual já vem reencarnando. Então, ele está repetindo. Né? Então, é um automatismo, é algo já conquistado, né? Exato. Né? Estruturado. E isso é para todas as espécies. Por exemplo, só para ilustrar, antes de sair daqui eu estava assistindo um programa que eu gosto também, que chama Jeff Corin, que é o nome dele, ele é biólogo, e ele foi num ninho de cobras, e aparece o programa é todo relacionado à natureza, né? E ele estava lá e estava assistindo a cobrinha nascer do ovo. Então ela tem um dentinho, ela rasga o ovo que é macio, aí ela colocou a cabecinha para fora,
Aí ele foi lá, olha a cobra, ela picou. Já recém-nascida? Tinha acabado de sair do ovinho. Picou o dedo dele. Então assim, quem que falou para ela que ela tinha dente que era para ela picar alguém quando saísse do ovo? Ou seja, isso é instinto. E esse instinto se desenvolve de forma milenar. Ela não aprendeu enquanto estava no ovo como é que isso funciona. Então, o alimentar, o seguir, a gente fala assim, vai seguir a mãe. Não, ele vai seguir quem lhe dá segurança. Então, um patinho, quando nasce, eles acabam de sair do ovo. Se não está a pata lá, mas está você, a hora que você sai andando, os patinhos saem atrás. Porque eles reconhecem que você é a mãe, é tu que está ali perto, então, para eles não interessa mais. Então, esse suporte, ele é instintivo. E é isso que fez com que nós recebêssemos, ou seja, se nós hoje, a estrutura humana foi vitoriosa para estar aqui hoje, e todas essas espécies que hoje tem no planeta Terra, se elas estão aqui, foi em função desses instintos de autopreservação e preservação da espécie que mantiveram esses corpos vivos. Os corpos vivos, sem extinção, porque a mente não ia se perder de jeito nenhum. Um outro fato interessante são as espécies que desaparecem, né? Às vezes as pessoas colocam o seguinte: e o que ocorre quando uma espécie deixa de existir? Não tem mais o mico-leão prateado, o cobreado, ou seja o que for, não existe mais, desapareceu. Na dourada acho que não tem, né? Então o que acontece? O que acontece com esses seres? Muito simples. O princípio espiritual que habitava naquela espécie, seja um dinossauro, seja o quê, ela é atraída por frequência de onda, por comprimento, por afinidade eletromagnética, para uma outra espécie similar. Inclusive o retorno dela estimula a própria mutação genética. Tá? No livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz Espírito, médium Chico, ele coloca quando desapareceram os dinossauros aqui, eles estiveram no plano astral durante muito tempo sendo trabalhados no seu psicossoma, no seu perispírito, correspondente ao animal, né? No seu psicossoma, eles foram trabalhados durante muito tempo para que pudessem renascer em outras espécies, aqui ou em outros astros. Né? Então, uma espécie desaparece só biologicamente, mas o princípio é aquilo que você falou no começo. Né? Continua a existir e retorna mais experiente, e esse intercurso, essa passagem na dimensão extrafísica, geralmente o animal é rápido, mas geralmente não é sempre. Muitas vezes são mantidos muito tempo em colônias por biólogos, por estudiosos, por espíritos amorosos também, que trabalham nessa estrutura perispiritual deles para retornarem. Né? Sigamos. Você fica à vontade quando quiser levantar uma questão. Né? E por que as expressões mudam de uma pessoa para outra em relação a uma mesma situação? Isso também é o que nós já conversamos. Muda porque somos diferentes. Muda porque os nossos arquivos mentais com os quais nós utilizamos para análise são diferentes. Então, imaginem que nós temos dentro de um campo magnético todas as nossas informações que poderiam ser transformadas, por exemplo, em dados binários, mesmo do computador. Então, o que acontece? Quando a informação magnética ela entra dentro da mente, ela procura um caminho, o melhor caminho, analisando aqueles dados que estão lá dentro. Não consegue tomar uma decisão analisando dados que não existem. Obrigatoriamente vai analisar os dados que tem. Isso nos faz diferentes um do outro. E isso também nos impossibilita de julgar a ação do outro. Por que alguém tomou aquela decisão? Simples. Tomou aquela decisão porque a análise dos seus dados para aquele momento foi aquela. Se eu fosse ele, teria feito diferente. Não. Errado. Se fosse ele, teria feito a mesma coisa,
porque se fosse ele, a base de dados para analisar era a mesma, ia tomar a mesma decisão. Então, não nos cabe o julgamento da decisão ou da conduta de uma outra pessoa. Me lembrei de uma definição, que não sei onde li, ou se não li, mas o que é verdade, né? A verdade é o acordo do seu pensamento com a sua própria realidade. Então, se um antropófago aprende que devorar o inimigo é salutar, é saudável, é sagrado, ele está com a verdade. Exatamente. Que está de acordo com a sua realidade. Exatamente. Então, verdade absoluta é só Deus. Sim. Agora, esse antropófago ele tem outros dados. Né? Sim, exatamente. Os dados que ele tem para aquele momento. Então, a verdade é de acordo com... E isso nos coloca numa outra situação também, que é o certo e errado e o livre-arbítrio. Então, essa aqui tem algumas coisas que a gente não vai dar para discutir, né? Mas, por exemplo, o certo e errado, para mim é um. Para cada um de vocês, obrigatoriamente é outro. Porque nós estamos em fases de aprendizado diferentes. Né? Então, eu vou errar em algumas situações e vocês vão errar em outras. Nas que eu erro, vocês podem acertar e vice-versa. Estamos aprendendo, todo mundo, numa mesma fase com aprendizados diferentes. Então, são situações que vale a pena pensar e, ao mesmo tempo, vejam que o que nós estamos discutindo e o que eu propus a discutir desde o começo. Ciência. Mas vocês viram como nós estamos casando as informações e trazendo para um direcionamento moral? Ok. Sara? O microfone está contigo? Isso. Tá funcionando direitinho? Tá funcionando? Tá. Mas enfim, eu esses dias estava lendo umas coisas sobre psicologia. Devagarzinho, querida, tá? Minha neta. E seguinte, eu estava vendo que, segundo alguns psicólogos, né, o caráter se formaria até os 7 anos, né? Seria essa, então, tipo, uma fase de maior influência no psique ou algo do gênero, ou é só... Ou, sei lá, influi em áreas diferentes? Uma curiosidade, assim, só. É porque existe uma maturidade cerebral. E a expressão da criança, como eu falei, já nasce tendo uma personalidade diferenciada, mesmo se forem gêmeos univitelinos. Mas a forma com que se expressa, ela vai ficando cada vez mais forte. Dentro dessa formação, o caráter, assim, vamos chamar de personalidade, comportamento e atitude. Então, ela pode ser moldada com os pais, com a atitude, com o cuidado que os pais têm e ensinam essas crianças. Então, por exemplo, se ela tem uma personalidade mais violenta, por exemplo, digamos que ela já era agressiva em outras vidas, desencarna e renasce, desencarna e renasce, só vai acumular informações, mas se em algum momento ela não reverter essa situação e ver na benevolência, na tranquilidade, alguma diferença, ela vai continuar sendo violenta. Então, quando ela nasce, ela vai continuar violenta. E dentro das primeiras fases de expressão dela, já na infância, ela vai ter os primeiros lapsos, as primeiras demonstrações de violência, brigando com o coleguinha, dando soco no coleguinha, essas coisas nesse sentido. Então, o que a gente sabe é que esse amadurecimento da forma de expressão, em que ela aprendeu, dentro de buscar limites dessa encarnação, o que ela pode e o que não pode fazer, geralmente está associado até os 7 anos, que é uma fase também até os 5 de maturação neurológica. Então, até os 7 de expressão de comportamento. Mas isso, na verdade, não é que vai mudar. Na verdade, ela vai perceber o que ela pode expressar e o que ela não pode. Se os pais disserem, não, isso não é bom, você não tem que fazer assim, talvez diminua, prenda um pouco. Talvez.
mas não que possa acabar com isso. Quem vai acabar com isso é ela mesma no decorrer da existência dela, optando ela por outros caminhos. Existe também um outro dado que soma-se a esse, que é o seguinte, que a fixação do corpo espiritual, chamado perispírito, psicossoma, que é sinônimo, né? A fixação do corpo espiritual no ser humano, ela, aos 7 anos, ela tem uma complementação parcial, porque lá para uma fase adulta que se completa mesmo, mas até os 7 anos de idade existem muitas sobras energéticas, muitos campos perispirituais que não estão integrados ainda no sistema nervoso central. Por quê? Porque o sistema nervoso central não se estruturou completamente. Então, as fibras nervosas não têm mielina suficiente, enfim, uma série de dados. Então, uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela não tem estrutura de sistema nervoso central ainda totalmente desenvolvido para que o corpo espiritual dela se integre completamente, certo? Então, nessa idade, ela é mais suscetível a isso, ao processo da educação, etc., porque não reage tanto, certo? Então, é mais fácil de você ajudar um espírito que está num processo de reencarnação até os 7 anos. Depois, todo mundo, a gente se ajuda hoje em dia, né? Não há problema, mas depois dos 7 a gente já questiona, a gente já reage, porque a gente está mais senhor desse sistema nervoso central. E até os 7 anos não tanto, né? Porque mesmo não tem estrutura para isso, né? Então é um dado complementar, né, desse raciocínio. Tem uma pergunta da Cida de São Joaquim, que é a seguinte: como se explica um psiquismo doentio? É o mesmo princípio básico. Vamos imaginar que nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente da nossa mente, ou seja, da nossa expressão, do nosso psiquismo. A parte consciente é: eu acho que eu sou o Júlio. Agora, quem eu fui daqui para trás eu não sei. Eu posso ter sido um serial killer na vida passada. Não leva muito chique, mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu tenho uma certa tendência a uma violência inclusa. Então, todos os psiquismos, em cada nova encarnação, nós recebemos um cachê novo, consciente. E dentro desse cachê novo, nós recebemos todas as informações básicas, a linguagem que nós vamos falar, quem são os nossos pais, o nosso grupo social, com o que trabalhamos, ou seja, toda essa informação. Eu vou ser médico, advogado, farmacêutico, assim, tudo isso. Então, tudo isso faz parte do nosso consciente. Só que existe uma parte inconsciente, que essa pode ser ativada em qualquer momento da nossa existência e pode gerar vários tipos de comportamento e de atitudes. Lembrando que, para quem está na internet, se não está acostumado, que o inconsciente não é físico, não é verdade? Não é cerebral, é extrafísico. Exatamente. Tá? O inconsciente mental. Porque quando a gente fala em qualquer tipo de expressão, é a mente. O cérebro não se expressa. Isso é uma coisa importantíssima. O cérebro, ele recebe ordem mental para se expressar. Basicamente, vou ter que pular um pouquinho a resposta anterior para explicar isso, já que tocamos no assunto. Estrutura física, Júlio, em volta, campo magnético, Júlio, João, Maria, Francisco e todas as outras encarnações. Dentro do meu campo magnético está impresso todas as informações, todos os dados vividos até hoje. Quando eu recebo alguma informação do meio externo, eu vi alguma coisa, ela é uma captação elétrica. Ou seja, a luz ativa as células da minha retina, que vão gerar um potencial elétrico mesmo daquela lá, primeira célula. Esse potencial elétrico vai
projetar a informação a nível neuronal, que é um fio de condução elétrico, que vai até uma caixa de fusíveis cerebral. Dali, ele vai converter essa informação elétrica em magnética, ou seja, ela vem, converte, gruda no campo magnético. Eu estou falando gruda para ficar assim mais didático, tá? Fixou no campo magnético. A partir dali, nunca mais eu vou perder. Então, se eu vejo alguma coisa que me cause compaixão, por exemplo, eu estou vendo ou estou ouvindo, é mensagem elétrica, vai chegar aqui e vai entrar no campo magnético. A informação vai ser analisada dentro do campo magnético. A hora que ela analisou, como se fosse o HD do computador, que a gente passa informação e ele analisa em função do que ele tem ali dentro, ele vai mandar uma resposta. Resposta é caminho inverso. Resposta magnética, quando chega no cérebro físico, reconverte de uma resposta magnética para elétrica, e aí nós temos uma resposta neuroendócrina, elétrica, mais uma vez. E aí o meu sentimento de se aproximar, estender a mão, passar a mão, acariciar ou qualquer coisa desse tipo, o meu físico, a minha estrutura física, ósseo, muscular, que está se movimentando para fazer aquilo, está respondendo ao comando mental. Entenderam? Então, só uma resposta. E sempre quando se fala mental, sempre está se falando no não físico. É bom sempre lembrar isso, né? Muito bem. Parece que uma moça queria fazer uma pergunta. Ou o amigo lá? Isso. Esse campo magnético que ele criaram, ele absorve, ele guarda informações de todas as vidas passadas, não é isso? Isso. Na teoria, assim. Isso. De forma clara, por que a gente não consegue ter essas visões das vidas passadas atualmente no corpo presente? A gente não tem de forma clara o que aconteceu no passado. Depois eu posso opinar sobre isso, mas começa. Tá. Na verdade, um primeiro ponto. De forma clara, é bem difícil ter. Algumas pessoas têm realmente umas memorizações a respeito disso e conseguem por alguns caminhos ter um acesso maior a isso. Mas por que de forma geral a gente não consegue? Porque existe uma diferença de frequência vibratória. Quando nós recebemos um cachê novo, nós recebemos nós vivemos dentro de uma frequência vibratória, e essas informações, como tu mesmo colocou muito bem nas suas palavras, dentro do nosso campo magnético, estão lá arquivadas no inconsciente todas as nossas vidas passadas. E elas estão em cachês, em arquivos separados. Por quê? Porque são duas coisas que acontecem. Primeiro, cada um de nós que passou por essa vida agora, sabe que nós temos tristezas, alegrias, mas nós tivemos algumas coisas que foram muito mais marcantes, emoções que nos marcaram muito mais, decepções, mágoas, coisas que ficaram também fixas lá, que tem uma outra frequência vibratória que acabam nos interferindo, que depois, em algumas situações, a gente tem que resgatar, drenar ou equilibrar essas energias. Mas, a grosso modo, como nós temos essas informações, elas estão lá dentro pulsando eletricamente, nós não temos um acesso direto, porque dentro dessa engrenagem que nós fazemos parte, o que une geralmente o amor e o ódio. Então imagina que dentro de uma vida passada você teve um problema com alguém, odiou muito alguém. Então a chance de você nascer nessa vida com ele sendo um teu parente direto, pai, mãe, irmão ou alguma coisa do gênero, é muito grande. Filho. Então assim, é muito grande. Então imagina se nessa vida você olhasse para ele e lembrasse, foi tu que me matou na vida passada. Então isso não geraria um desequilíbrio muito maior. Então a diferença elétrica, a diferença
bioelétrica, magnética dessa frequência é que faz com que nós estejamos em patamares diferentes. Então, o teu comportamento consciente, a tua vida consciente está aqui e a tua vida inconsciente está aqui. Então, para que tu consiga esse acesso, geralmente é um acesso inconsciente. Sono, hipnose, Terapia de vida passada. Que aí tu consegue acessar esse caminho que está numa outra frequência. É como se fosse uma frequência de rádio. Tu vive hoje na 92.1. A tua vida passada é na 107.4. Então, tu não consegue acessar lá. Só com ajuda que tu consegue. Ou em algumas situações. Tu viveu na França e aconteceu um problema lá na frente da Torre Eiffel. Aí um dia tu vai passear na Torre Eiffel, vai conhecer o lugar, a hora que tu te depara com aquela situação, tu faz uma ressonância, lembrei que aqui aconteceu tal coisa e alguma coisa nesse sentido. Então, esta é a razão básica, diferença de frequências. Só que, para nós, porque nós estamos vibrando em frequências diferentes, é que acontece isso. A partir de algumas vidas para frente, a nossa frequência vai cada vez se equilibrar mais com a frequência das vidas passadas. Então tu vai lembrar o que tu fez nas vidas passadas, quem tu foi, as habilidades que tu desenvolveu, como se tu estivesse lembrando o que tu fez ano passado. Hoje nós não estamos prontos para acessar. Causaria muito mais problema e desequilíbrio se nós tentássemos acessar. Agora, no futuro, quando nós tivermos muito mais consciência, aí sim a gente vai ter um acesso direto, de memória consciente mesmo. E lembrando que dentro desse campo magnético que tem as vidas inconscientes, existe um outro departamento ali dentro mesmo, que ele soma todas as habilidades, todas as qualidades, aptidões e faculdades que tu retirou de cada uma dessas vidas, e ele faz uma síntese, e tu é o produto dessa síntese. Por exemplo, se numa vida passada tu foi um desenhista, um escultor, um matemático, tu não perdeu essas habilidades, elas estão inconscientes em ti. Tu pode ter sido numa vida matemático, na outra escultor, na outra desenhista. Então, nessa vida agora, tu estava lá bem tranquilo, com 4, 5 anos de idade, aí colocaram uma tela na tua frente, te deram uma tinta, e tu fez um quadro que todo mundo ficou perplexo. Olhou e falou, nossa, que habilidade que tem essa criança. Então, essas habilidades, elas são cumulativas. Elas estão inconscientes. Tu nunca estudou, nessa vida, artes, escultura, desenho, alguma coisa assim, música, mas tu está apto com o memoriar ou rememoriar essas informações, e é isso que faz com que nós tenhamos crianças como uma que chama Akiane, que ela pinta quadro desde os 4 anos de idade, quadros maravilhosos, como eu falei da outra vez, quadros que os críticos eles dizem que é incompatível o traço e escolhas de cores com a idade que a criança tem. Crianças que tocam piano ou violino com 3 anos de idade e tu não acredita que aquilo está sendo possível. Mas por quê? Elas aprenderam ali? Não. Se nós pegarmos 1000 crianças, colocarmos as 1000 crianças numa escolinha de piano, nunca tiveram aula. Elas vão ter o mesmo desenvolvimento? Não. Por quê? Porque algumas vão ter habilidades que já vieram sendo desenvolvidas em vidas anteriores. Elas vão se destacar em relação às outras que estão começando suas habilidades ali. Ainda sobre essa questão que ele falou, é que porque nós não nos lembramos, né, dessas aptidões, dessas características de vidas passadas, pode se complementar com uma informação interessante. Como isso acontece? Quando a gente vai reencarnar, dizem os amigos espirituais que dois fenômenos acontecem que
façam com que nós não nos lembremos de vidas anteriores. Esses dois fenômenos são o seguinte: um deles é um processo de miniaturização do corpo astral, ou do perispírito. O que significa isso? O indivíduo no plano extrafísico, digamos, se eu desencarnar, eu vou ter 1,74 m, 75 aproximadamente, porque meu corpo astral é o modelo desse corpo biológico. Agora, quando eu tiver que renascer, reencarnar, eu vou reencarnar num bebê de 50, vamos dizer que mais gordinho, né? 54 centímetros no máximo. Geralmente vem com 47, 50 centímetros. Ora, o meu corpo espiritual, ele tem que sofrer um preparo para adequar-se a um bebê que vai nascer. Esse processo chama-se miniaturização do perispírito. E esse processo acontece o seguinte, porque as moléculas que compõem o corpo astral, elas têm uma energia cinética, uma energia de movimento muito grande, e elas sofrem um adensamento, porque diminui a vibração. Diminuindo a vibração, as moléculas se aproximam, se aconchegam, vai perdendo a consciência e as lembranças não têm facilidade de se expressar. Então, o processo de miniaturização do perispírito é um mecanismo de como acontece esse processo. O outro fenômeno é o seguinte: quando o espírito sofre processo de miniaturização, está reencarnando, ele vai se ligar a um cérebro de recém-nascido. Aliás, até antes, desde a fecundação, né? Mas ele vai se expressar por um cérebrozinho de recém-nascido. E o chakra coronário, que fica no corpo, nas dimensões extrafísicas, ele vai usar a glândula pineal, de novo a glândula pineal, do bebê. E essa glândulazinha pineal do bebê vai se formar em torno de 3 meses de gestação. Nesse momento dos 3 meses de gestação, ele vai pensar e vai expressar-se pela pineal do fetinho e, portanto, do córtex cerebral do feto. Então não tem como lembrar. Então, pelo menos a nível consciente. Claro, faz mais tarde uma terapia de vida passada, recorda. Mas são dois fenômenos de como isso acontece. O processo de miniaturização perispiritual e a expressão pela glândula pineal. E o porquê isso acontece foi muito bem explicado aqui, né? Porque é incompatível a gente conviver com o inimigo do passado, com o desafeto do passado, no nosso lar ou dentro do nosso círculo familiar. Então isso é um processo que a sabedoria cósmica faz com que haja esquecimento parcial, porque fica nos arquivos do inconsciente, está tudo lá dentro, né? Sim. Posso só... Claro. Isso foi uma colocação quando eu escrevi ainda o primeiro livro, que é uma coisa... Aliás, os livros dele tem aqui na livraria, depois, quem quiser, viu? Qual foi a orientação de Céfalos a respeito disso? Nós recebemos... Céfalos é o mentor espiritual que acompanhava ele, quem não sabe. Tá, não tem legenda. A legenda aparece o nome de você. Então, em cada nova encarnação, o que eu falei que nós somos no início? Nós somos mente. Então, a única coisa que vai sair quando nós desencarnamos, primeiro, nós perdemos 2 coisas: o corpo físico e o duplo etéreo. Então, digamos que nesse momento eu desencarne e caia aqui. Quem caiu? O corpo físico e o duplo. Ponto. Quem ficou aqui sentado? Astral e a mente. O corpo astral, ele tem uma estrutura material para se expressar dentro de um plano chamado astral. Nós nos manifestamos, nós conseguimos nos ver fisicamente aqui dentro, porque a luz bate nos nossos corpos, reflete nas nossas retinas, e é por isso, se nós apagarmos a luz, ninguém vê. No corpo astral, se eu desencarno, perco os 2, vocês não vão estar me vendo porque eu estou no corpo astral. Mas quem estiver no plano astral vai estar me vendo, porque eu estou vestindo um corpo astral. Eu vou estar com esse corpo astral até o momento da minha reencarnação.
Então, eu recebo um novo, como eu falei antes, uma nova estruturação física. Uma nova moldagem física de corpo físico, duplo e astral. Quem vem é a mente com as suas informações. Por isso que o miolo, o cerne da nossa existência é a mente. Nós vamos evoluir em muitas encarnações, não precisaremos reencarnar mais. Em algumas, ou seja, estaremos vestindo um corpo astral. Vamos passar muito tempo vestindo um corpo astral, até que nós não vamos precisar mais do corpo astral. E aí a nossa manifestação será mental. Então, essa foi a orientação que está no primeiro livro, que é sobre a reencarnação dos corpos físicos, uma vez que físico, duplo e o astral são materiais com densidades e frequências vibratórias diferentes. Alguma pergunta da internet? Duas? Botou assim. Estou tentando decifrar ali. O nome dele é Edson. Cidade? Não sei. O magnetismo é resultado da atração e repulsão entre matérias. Se ele coloca. Pois é, se isto colocado é correto, existe diferença entre os campos magnéticos, onde imprime-se o psiquismo, e os campos magnéticos, resultado das matérias sem vida? Quer repetir? Melhor? Muito longo. Repetir. Então tá. O magnetismo, isso ele fala, né? O magnetismo é resultado da atração e repulsão entre matérias. Se isto colocado é correto, existe diferença entre os campos magnéticos, onde imprime-se o psiquismo, e os campos magnéticos, resultado das matérias sem vida? A elaboração É que assim, questão está um pouco complexa. É que a matéria sem vida, ela não gera eletricidade. Sem vida não gera eletricidade. Então não tem diferença de potencial, não tem um campo magnético. Ou seja, nesse caso, o campo magnético individualizado, ele já tem que existir previamente. Conseguir expressar esse funcionamento? Então, ali não se gera um campo magnético, mas o campo magnético da individualidade do ser, ele já foi previamente criado. Eu não sei se é isso que ele tentou colocar, mas eu acho que é uma pergunta boa, assim, muito bem elaborada nesse sentido, se for isso. Por exemplo, se no corpo físico está gerando eletricidade ali, como é que ele vai receber o campo magnético vai receber as informações? Então, se for desse princípio, sim, ou seja, o corpo físico possui eletricidade, faz uma diferença de potencial e transmite dentro do corpo físico daquela estrutura, gera um campo magnético, que é o que traz a informação para o campo magnético total, já individualizado em outras encarnações. É que ficou complexo porque assim, a resposta é complexa, em relação à pergunta, que também é complexa. Mas vai ter um campo magnético em matéria viva. Se eu tenho um corpo físico, a diferença elétrica vai gerar um campo magnético de informações que o meu campo magnético Júlio vai conseguir receber e fixar. Se não tiver vida, ou seja, eu desencarnei, meu corpo físico está aqui, morto. Então eu não consigo mais captar a informação do campo magnético que ele produziu em relação ao que ele recebia de estímulo elétrico, o corpo físico.
resta saber se a questão dele era essa mesmo, porque ficou um pouco difícil. Para haver movimentação na matéria, precisa uma diferença entre dois potenciais, tá? Sim. Então seria isso mesmo. Não tendo essa diferença entre dois potenciais, ou seja, não vai haver movimento. Sim. E se não há movimento, não há comunicação elétrica nem magnética. Exatamente. Ou seja, o corpo, depois que o nosso corpo físico morre, eu não consigo mais receber informação dele. Então não adianta o espírito ficar ali, grudado no corpo, porque ele não vai estar recebendo novas informações da interação elétrica com o meio. Tem mais uma pergunta da Silvia Cavalcante. André Luiz. De Recife. É? Recife. André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos. Bióforos, né? Localizados nas mitocôndrias, sendo unidades psicossomáticas que transmitem as sensações felizes a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do corpo. Através dessas unidades, podia falar sobre essas unidades? Perfeitamente. Muito cortadinho, assim, Perfeitamente. Na verdade, assim, uma colocação... Por favor, traduz. É assim, ó, uma pergunta muito, muito boa, muito interessante. Por quê? Porque quando nós falamos, mesmo em glândula pineal, ou quando nós falamos mesmo em transmissão neuronal, de eletricidade, de informação, tudo isso, a gente tem que lembrar que nós citamos várias vezes o paramécio. Vamos voltar para o paramécio. Ser unicelular. Cadê a pineal dele? Não tem. Cadê o sistema neuronal? Não tem formado ainda, mas tem o rudimento, né? Cadê o cérebro? Não tem. Mesmo assim, ele tem a sua atividade social, ele tem a sua vida, e ele foi a base, o paramécio, mas os seres unicelulares foram a base da nossa evolução. O que é o sistema neuronal? Quando o grupo celular começou a crescer, aumentar, passar de unicelular para pluricelular. Então, antes de responder, que horas que acaba? Teria mais 5 minutos, teoricamente, mas a gente pode estender mais um pouquinho. Então tá, vamos só continuar, vamos lá. Eu acho que essa vai ser a última resposta. Então, quando o sistema, nós temos um ser unicelular, a mente ela vai se expandindo em informações. A partir do momento que ela se satura de informações como um ser unicelular, como o Dr. Ricardo falou, quem é que molda o próximo corpo? A mente que está habitando aquele corpo ali. Então, uma mente viveu como paramécio 50 vidas, paramécio morreu, viveu, morreu. Chega um momento que ela recebeu todas as informações daquele ambiente que poderia viver. E aí ele percebeu que 2 células ampliariam a sua capacidade. A mente modela e abraça e não deixa que se dividam. Ocorre uma primeira mutação. Não se separam aquelas células. 2 células, recombinação genética, 4 células, invade uma bactéria, traz uma coisa chamada cloroplasto, que tem um código genético parecido com a nossa mitocôndria. A célula, a mente, que é a parte inteligente, ela analisa aquela estrutura nova que entrou ali dentro e percebe que ela pode utilizar de alguma outra forma. Ela abraça e acopla e projeta aquilo para dentro do DNA dela. A partir de agora nós temos uma mitocôndria. Mas dentro de um grupo celular, como é que as células se alimentam? Vamos pegar. A primeira, ela podia se alimentar por toda a sua borda. Mas se nós colocarmos 4 células em volta dela, outras células, a do meio vai estar sofrendo. Porque ela não tem
como acessar o meio externo para pegar comida. Como que ela vai conseguir? Ela vai ter que mutar um outro mecanismo de passagem de alimento para ela. Inicialmente, difusão transmembrana. Mas isso porque eram 4 ou 5 células. Mas se nós colocarmos 1000 células, quem está no miolinho vai precisar transmembrana até chegar ali, já morreu. Então começa a formar canais vasculares. O alimento é digerido nas bordas e o produto dele é jogado para dentro. Ou seja, primeiro sistema vascular. Continua se ampliando. Se lá de fora sentiu um choque e morreu, a daqui não está nem sabendo. Ou seja, precisa ter uma comunicação. Por quê? Porque a hora que aquela sofre, o caminho de fuga é para lá. Então todas têm que estar sabendo para que, de uma forma dinâmica, consigam fugir. Estabeleceu-se, criou-se outro tipo de canal, sistema neuronal, elétrico. Um estímulo aqui, todas sabem. Isso é o que nós tínhamos citado ali, que eu ia deixar para o final, mas nós vamos ter que conversar em outro momento, que é a mente coletiva. O que é a mente coletiva? A hora que uma sabe, todas obrigatoriamente têm que saber o que está acontecendo. Então isso é mente coletiva. O nosso tecido, o tecido do nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, tem mente coletiva. Então, por exemplo, se nós espetarmos o Dr. Ricardo aqui, imediatamente ele vai pular e o corpo dele todo vai estar sabendo que eu espetei ele aqui. Mesmo que eu espete só uma única célula. Então essa ampliação neuronal foi fazendo com que o organismo crescesse. Só que chegou num ponto em que essa condução elétrica precisava de um centro de comando. E onde é que estaria o centro de comando? Primeiro, os gânglios cerebrais. Eles não eram inicialmente na cabeça, eles eram no intestino, como ainda é em alguns seres, por exemplo, gafanhotos, esses seres assim, que têm gânglios na barriga. Não confundir com gânglio linfático, é outra coisa. Exatamente, são gânglios cerebrais. E aí depois, dentro da espécie humana, ele foi se centralizando para a cabeça. E aí formou-se o cérebro bem depois. Milhões de anos depois. Antes disso, não tinha cérebro, antes disso, não tinha glândula pineal, não tinha um sistema neuronal e nem vascular. Mas e como que foi a evolução até chegar aí? As mitocôndrias geram eletricidade, elas fazem a respiração celular. Então, cada célula tem o seu psiquismo. Nós somos os comandantes de 100 trilhões de psiquismos. Cada uma das nossas células está evoluindo. Se nós lesarmos alguma delas, de alguma forma, nós estamos lesando o nosso reino. Então, vejam que, dentro desse processo, antes de centralizar, a evolução deu continuidade dentro dos grupos psiquismo a psiquismo. E assim é até hoje. O nosso leucócito, que protege faz parte do nosso sistema imune, é um psiquismo. E vai continuar evoluindo como nós evoluímos de uma primeira célula. Júlio, acabou de me lembrar, com essa tua explicação, me lembrei de uma palavra: nós somos deuses. Sim. Deuses de bilhões e bilhões de seres que fazem parte do nosso ser. Exatamente. Esse processo descrito agora pelo Dr. Júlio, vocês vejam só, porque às vezes as pessoas colocam o seguinte: mas onde é que entra Deus nisso? Às vezes as pessoas questionam. Isso parece tudo tão mecânico, mas o Deus que a gente entende na doutrina espírita, que os espíritos nos explicam, não é um Deus antropomórfico, que intervencionista, ele é a lei do universo, é onipresente.
onipresente. Onde está Deus? Em tudo, em todos, no paramécium, em qualquer local do universo. Ele é onipresente. Porque nós temos a ideia equivocada de fazer Deus a nossa imagem, não o contrário. Então a gente localiza ele, dá uma forma para ele, ele fica contente, triste, bravo, castiga, perdoa. Isso é uma concepção medieval. Então a concepção que os espíritos superiores nos passam é de uma onipresença de verdade. Então, cada princípio espiritual, Deus está presente ali mesmo. Então, Deus está em nós. Aquilo que foi dito ainda há pouquinho, né? Vós sois deuses, Deus está em vós. Quem disse isso? Jesus. Certo? Então, a presença de Deus em todas as partículas do universo, em todas as células, é que determina esse processo. Não é porque as pessoas às vezes imaginam, Deus fez um gato, Deus fez um cachorro, Deus fez um homem. Isso não existe. Então, o processo da lei da evolução banha o universo e acontece com um automatismo perfeito. E isso é um processo evolutivo onde cada individualidade vai galgar o seu caminho, vai se transformar, vai evoluir rumo à perfeição. E não há saída, porque todos os seres têm um destino só, que é a perfeição, que é a evolução infinita. Então, onde está Deus? Dentro de nós mesmo, tá? Ele é onipresente. Então, esse processo ocorre de um automatismo perfeito. Né? Bem, como é que nós estamos aí acho que terminou. Algo que gostarias de complementar para encerrar? Não, eu acho que se ficou entendida a resposta, aí... Então, agradecendo bastante pela internet. Como? Estão agradecendo bastante, várias pessoas. Ah, que bom, que bom. Olha, eu estou satisfeito aí, né? Então, esse programa é visto no mundo inteiro, para quem não sabe, né? E inclusive o pessoal da Austrália está assistindo amanhã, porque lá é quinta-feira, então 13 horas de diferença. Então, quando eu fui à Austrália lá fazer palestra, né, eu vi o programa gravado aqui, era o Fialho que estava aqui, então era 9 horas da manhã, ou 10 horas da manhã, e aqui era de noite. Então, uma sensação muito diferente para a gente, né? Então, muita gente participa e interage, né? Alguns depois pela internet, com e-mails também. Bem, amigos, só nos resta agradecer. Primeiro ao nosso querido amigo, né? Segundo, agradecer também as flores que estão lá fora, né? Agradecer o ar que a gente respira, agradecer as nuvens que trazem a chuva tão necessária para a lavoura, para as flores, agradecer ao vento que movimenta as nuvens e as trazem, agradecer o sol que traz essa luz, esse amor, essa energia de seres tão sábios e profundos que vivem lá na estrela que governa o nosso planeta, né? Agradecer a imagem maravilhosa da lua que nos brinda nas noites, o brilho das estrelas, que também são astros onde pululam milhões de espíritos em processo evolutivo, né? Agradecer pela presença desses queridos amigos que aqui nos intuem, nos apoiam, e as flores espirituais que nos são trazidas nesse momento, possamos agasalhá-las, recebê-las, sentir esse perfume agradável, maravilhoso, e possamos levar aos nossos lares essas energias. Muito obrigado, boa noite, até a próxima quarta-feira. E o pessoal aqui de Florianópolis, lembra que os